área jurídica pode indicar diversos caminhos de atuação, como escritórios, procuradorias, delegacias, juizados. Mas e se eu te disser que existe um caminho mais amplo para ser seguido, como o mundo corporativo? Bom, no programa Regresso de hoje, eu, Jaine Monteiro, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté, trago 2 convidados aqui para a gente bater um papo sobre realmente as oportunidades que o direito tem aí a oferecer no meio corporativo. Eu chamo aqui o meu primeiro convidado, ele é o Márcio Oliveira, ele é egresso do nosso curso de Direito, se formou na turma de 2001 e ele é diretor de recursos humanos na Meta. Antes disso, ele atuou na área de RH em outras grandes empresas, como Mercado Livre, Avon, Philips, Philip Morris International e LG, liderando grandes projetos. Márcio, muito obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vindo. Olá, meninas, Carol, Jaine, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eu trouxe também, a gente sabe que uma das características principais do programa Regresso é realmente fazer a conexão entre profissionais e alunos para rolar aí esse bate-papo aí sobre o mercado de trabalho, carreira, possibilidades. E quem está aqui comigo hoje no estúdio é a Caroline Prado, aluna do 9º semestre do curso de Direito. E ela está quase se formando e durante todo esse tempo ela aproveitou ao máximo as oportunidades aqui na universidade. Inclusive, ela é uma das fundadoras da Liga Acadêmica de Arbitragem e ela teve também experiências de estágio em escritório de direito trabalhista, em procuradorias em âmbitos municipal, estadual e federal. Carol, muito obrigada também pelo seu tempo, viu? No meio do TCC, você veio conversar com a gente, que bom. Olá, Jaine. Olá, Márcio. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. De portas sempre abertas para vocês. Bom, quando a gente pensa, né, numa carreira como advogada, a gente tem ali algumas carreiras que já são meio que, entre aspas, pré-definidas, né? Que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né, Carol? Então, eu queria saber primeiro, Márcio, como que foi a sua escolha pelo direito e se quando você escolheu o seu curso e decidiu, não, é esse caminho que eu quero seguir, se você já imaginava que seria por esse destino. Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Vamos lá, né? Primeiro, mais uma vez, queria agradecer o convite. É muito bacana relembrar, né, tudo que aconteceu, toda a minha trajetória profissional. Parece que foi ontem, mas já se passou mais ou menos 27 anos, né? Então, não sei entregar a idade, mas faz bastante tempo. Eu tenho um carinho muito especial pela Unital, porque eu não só fui aluno da graduação, mas eu também fiz colégio técnico na Unital. Fiz colégio de eletrônica no Alfredo Balbi, no coleginho. Então, eu tenho um carinho muito especial pela universidade. E quando eu fiz o curso técnico, né, e eu tive a oportunidade de fazer estágio numa indústria, assim que eu saí do curso técnico, eu tinha uma coisa em mente, eu não queria trabalhar em indústria. Então, todos os caminhos que eu pudesse seguir, seja ele engenharia, enfim, qualquer outro tipo de graduação, ele ia acabar me levando para a indústria. E aí, quando eu fiz direito, eu fiz exatamente para não ir para a indústria. Tá? Então, é interessante isso, né? Muitas vezes a gente pensa que está indo por um caminho, mas muitas vezes, né, sabe lá o que o destino nos reserva. Mas não era essa a minha intenção. Eu lembro que na época, eu e mais um grande amigo, a gente estava conversando, né, saindo do curso de eletrônica, e a gente falou, por que não faz direito, né? E aí, né, a gente ficou pensando nos prós e os contras de se fazer direito, e a gente decidiu fazer direito, e eu entrei na faculdade de direito. Então, não era a minha intenção, na verdade, meu objetivo, quando eu fiz direito, era não ir para a indústria, era realmente ter um trabalho autônomo e poder controlar e seguir um outro caminho. O que aconteceu, né? Eu fazia faculdade à noite, e eu lembro que logo no final do primeiro ano de faculdade, isso era em 97, a LG Electronics estava vindo para o Brasil, e aí eles estavam fazendo a terraplanagem ali na chegada a Taubaté pela Dutra, né? Então, e eu nem sabia também o que era a LG Electronics. Naquela época, ela tinha mudado o nome globalmente para LG, então poucas pessoas também sabiam o que eram, e estava se instalando no Brasil em 2 locais, Taubaté e Manaus. E aí, eu lembro que eu vi no quadro da faculdade
uma vaga, né, de emprego, né, temporário, né, para trabalhar numa indústria, mas não falava qual indústria que era. E eu fui para ver o que era, né? E aí, quando eu chego, essa agência me encaminhou para falar com o responsável pela empresa, e aí o responsável, ele estava procurando um aluno de direito para trabalhar com ele. Ele era o diretor de recursos humanos da LG, né? Então, interessante, ele estava procurando uma pessoa que trabalhar aqui, estivesse estudando direito. Eu também eu não entendia muito bem o motivo naquela época, mas depois eu fui entender o porquê. Ele falava o seguinte, falou para mim o seguinte, olha, eu quero alguém para formar na área de recursos humanos. Assim, eu não tinha a mínima ideia do que era recursos humanos, né? Então, quando a gente fala muito de recursos humanos, a gente tem uma visão muito contabilista da coisa, né? A área que paga, a área que demite, a área que cuida de burocracia. Então, eu não sabia muito bem o que se tratava de recursos humanos. E aí, foi assim que eu comecei, tá? Então, só para desmistificar, né? Não escolhi o caminho, eu acabei entrando por esse caminho de uma maneira muito, muito peculiar. E você gostou da experiência e seguiu. Eu acho que uma coisa puxou a outra, sabe? Porque quando eu comecei a trabalhar, e uma coisa que para mim na época, né, começou a fazer muito sentido, a LG ela cresceu muito no Brasil. Então, eu lembro que na época tinha muitas vagas de emprego na LG e eu, né, conhecia muita gente, né, tanto na faculdade quanto amigos que estavam procurando emprego. Então, eu pude viabilizar o suporte e o caminho de emprego para muita gente. Então, eu acho que isso me deu um prazer, sabe? Você conseguir poder ajudar as pessoas. E eu percebi que naquela área eu tinha a possibilidade de ajudar as pessoas, de conseguir contribuir com a carreira, conseguir contribuir com o sonho, conseguir contribuir com o futuro das pessoas, seja lá qual fosse esse sonho, mas que o trabalho pudesse proporcionar. Então, eu percebi que era uma área diferente, era uma área que ela cuidava das pessoas, tá? Então, aí eu comecei a entender e pegar gosto pela área de recursos humanos. Então, acho que esse foi um dos motivos que eu continuei, né? É interessante, né, que quando você está na faculdade de Direito, você não escuta muitas pessoas falarem de outras coisas, a não ser advogado, estudarem para concurso, enfim, seja lá o que for. E eu, assim, desde o início da faculdade, eu já tinha, entre aspas, uma profissão. Eu era uma pessoa que estava trabalhando numa área de recursos humanos, estava sendo formado naquela área. Então, eu acho que a coisa foi automática. E à medida que eu fui pegando gosto, eu fui entendendo e cada vez tendo mais escopo, eu pude perceber que eu podia fazer muita diferença naquela área. E principalmente pelo fato de ter vindo, né, da formação em direito. Sim, muito, muito legal isso de enxergar, né, na profissão uma maneira de ajudar as pessoas, que no fim das contas a gente sempre fala aqui no programa que no fim das contas é tudo de pessoas para pessoas. Então, o foco em pessoas, ele precisa vir realmente como peça fundamental de tudo aquilo que a gente faz. Isso é muito importante. E eu queria saber agora da Carol, que está aí na reta final. Eu estava conversando com ela vindo para cá, falei, e o TCC, e o TG? E ela já tremeu na base. Mas eu queria saber de você, Carol, como é que foi para você a escolha do curso e também quais foram as principais perspectivas que mudaram desde a Carol caloura lá no primeiro ano e agora a Carol veterana? Na verdade, eu gostaria de dizer que foi bem interessante o relato do Márcio, que eu também, né, eu sou formada em usinagem, eu fui para a fábrica, eu fiquei na área de planejamento e eu fui para o direito para voltar para a indústria, só que na parte jurídica, quando eu comecei o curso, era essa a minha visão, eu queria voltar para uma multinacional, para alguma fábrica e conseguir alguma coisa por lá. E eu tentei bastante durante os meus 5 anos de curso, infelizmente não consegui. Então, no início da faculdade, eu pretendia bastante a parte empresarial, direito, mexer com empresas, contratos. E hoje, apesar de eu ainda ter, assim, meu coração ainda ter um pouco disso, eu também penso bastante na área de procuradoria. Afinal, eu já passei por 3 tipos de procuradoria diferente e acabou ganhando um pouco meu coração, a parte de concurso público. Certo. E o que mudou
de caloura para veterana em relação às possibilidades mesmo. Você falou que você tentou voltar e depois, conforme foi vivendo, a visão foi ampliando, né, sobre a profissão, mas qual outro aspecto de caloura para veterana, se você pudesse hoje, como veterana, dar alguma dica para Carol caloura, como seria? Nossa, pergunta difícil. Mas eu acho que seria não encanar necessariamente com a advocacia, porque você vai vivendo a advocacia, você começa a ficar um pouco preocupado. E eu acho que eu tinha bastante esse desespero no início do curso, mas agora eu consigo ver que tem muitas possibilidades na área do direito, então que seria para eu poder ficar tranquila, que assim, são muitas portas que podem se abrir, e que o direito, ele não se resume só a concursos públicos, a advocacia, o direito realmente pode ir para muitas áreas que a gente nem sabe, por exemplo, recursos humanos. Sim, certo. E agora eu queria saber do Márcio, como que foi, né, atuar em grandes empresas, em projetos decisivos, né? Você citou para a gente a integração entre Avon e Natura, por exemplo. E com base nessa experiência toda que você tem, que você adquiriu ao longo do caminho, quais foram as principais habilidades que você identificou que os profissionais de direito precisam ter para atuar no mundo corporativo? Eu estava na faculdade, né, eu lembro que uma das coisas que eu escutava muito dos professores era que o direito, ele abria um leque de oportunidade, né, e mais uma vez, quando você está na faculdade, você não tem a mínima noção de que leque é esse, né, de para que lado esse vento vai soprar. Então, quando eu chego na indústria, eu percebo que as pessoas em geral, né, que não conhecem, que não têm muito conhecimento, não têm noção do direito, elas têm um pouco de aversão, né? Porque o direito ele se mostra muito complexo, né? Então, o que aconteceu? Logo quando eu chego na indústria, e mais uma vez, né, eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que queria formar uma pessoa para a área de recursos humanos, eu começo a frequentar reuniões, por exemplo, com um sindicato. Eu tive muita oportunidade de participar de mesa de negociação com o sindicato. Lembro que na época eu tinha 20 anos de idade, então sentava lá o presidente do sindicato, os diretores, o meu diretor, e eu sentava do lado dele, né? Então, eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu comecei a perceber que eu já estava, né, antecipando, né, direito do trabalho, e processo de trabalho se aprende um pouco depois, mas eu já estava entendendo que aquilo ali podia gerar regra, né, para a organização, e tinha validade de lei aquela regra. Então, essa foi uma coisa, eu vi que o conhecimento do direito me proporcionou ter essa facilidade de lidar com relações sindicais. Essa foi uma. A LG, ela tinha muito expatriado no Brasil. Eu lembro que na minha época, a gente chegou a ter mais ou menos 250 coreanos no Brasil. E eu lembro que na época, a gente tinha um escritório em São Paulo que ele montava o visto desses coreanos. E eram muitos processos. E aí teve um dia, né, que qual era o meu papel, né? Eu trabalhava na área de recursos humanos, eu recebia um envelope fechado, e eu lembro que o meu diretor, ele falava assim, protocole esse envelope no correio, né? E aí, uma vez, teve um dia que eu abri aquele envelope para ver, eu falei para ele, posso ver o que tem dentro? Ele falou, pode, né? Eu abri o envelope e fiz cópia de todo o processo, né? De expatriação de um estrangeiro. E aí, eu falei para ele assim, por que a gente não faz esse processo aqui localmente, né? Ele falou assim, não, porque a gente usa, né, um escritório e tal, e um processo de visto, né, você não precisa ser advogado, né, para você poder dar entrada em Brasília, qualquer pessoa pode fazer isso. Aí eu abri o processo, e mais uma vez, eu acho que o direito te deixa um pouco audacioso, sabe? Você fica mais audacioso para ler, para entender, para encontrar caminho e solução para as coisas. E eu lembro que eu peguei aquele processo e fiz cópia, estudei aquele processo. O próximo coreano que chegasse, eu falei para ele, o próximo que chegar, me entrega esses 5 documentos, que são os documentos próprios dele, e depois eu vou dar entrada nesse processo. E aí, eu montei o processo, mandei o processo para Brasília, e lógico, né, o processo não foi aprovado, deu inconsistência. Aí, mais uma vez, eu lembro, eu tinha 20 anos na época, aí eu falei para ele o seguinte, falei, olha, o processo está parado em Brasília, né? Ele falou, como é que você vai resolver? Eu falei, olha, eu preciso ir para Brasília, né, para encontrar quem é a pessoa que cuida desse processo lá, para entender como funciona e resolver o processo.
mais uma vez, eu acho que o direito ele te dá essa audácia, te deixa audacioso a ponto de buscar a solução para as coisas. E, para resumir essa história, né, eu lembro que eu fui para Brasília e entendi como funcionava o processo, eu acabei conhecendo todo o Conselho Nacional de Imigração, e até hoje eu tenho amigos lá, e isso me abriu muita porta. Eu sei que eu fiquei na LG por quase 14 anos. E durante todo esse período na LG, eu fui o responsável pela área de mobility da LG. Então, todos os coreanos que chegavam, eu era o responsável pela produção do processo de visto dele. Então, processo de visto, todos os momentos da LG que eu passei, eu era responsável pelas estruturas sindicais, por negociação. E quando você fala de estrutura sindical, ela está ligada com tudo na organização, né? Então, está ligada com a área de remuneração, está ligada com a área de benefício, está ligada com a área de saúde, está ligado com a área de compliance. Então, o direito, ele deixa você com um olhar mais amplo, né? É difícil você fazer direito e ser restrito, você acaba sendo uma pessoa mais ampla. E eu posso dizer para você que isso me ajudou muito a ter a facilidade de desmistificar esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso me abriu muitas portas e me deu muita oportunidade por onde eu passei. Certo, então são conhecimentos múltiplos aí que somados à audácia também, né? Você bem disse. Bom, Carol, quer perguntar alguma coisa? O espaço é seu, vamos lá? Márcio, eu gostaria de saber, né, como você bem disse, não foi só a parte trabalhista com a qual você chegou a mexer no recursos humanos, que mais outras áreas vocês acabam trabalhando dentro do recursos humanos no jurídico? Legal. Eu acho que o conhecimento sobre a lei para o profissional de recursos humanos, ele é importante porque quando você pega uma organização, você tem, né, as áreas divididas e você tem a área jurídica. E lá tem um advogado, né? E o profissional de recursos humanos, quando ele conhece a legislação, ele conhece, né, os trâmites legais, enfim, ele tem noção, principalmente do direito trabalhista, ele é uma pessoa que ele consegue desafiar o advogado, né? A lei, ela te traz limite, né? Ela te traz limite, mas quando você fala, principalmente, né, de legislação trabalhista, não é de hoje que você pode negociar com o sindicato. Então, eu acho que eu vim, né, dessa escola, né, de negociação com o sindicato. Então, eu acho que eu sempre desafiei por todas as empresas que eu passei, a estrutura jurídica a avançar um pouco mais, a trazer solução, a propor jornadas diferentes, a propor posições, cargos, estruturas diferentes. Então, eu acho que o conhecimento de direito para o profissional de recursos humanos ajuda com que ele consiga aumentar os limites das coisas. A organização, por si só, ela acaba sendo um organismo que, dependendo da estrutura, como, por exemplo, a estrutura jurídica, compliance, você tem pouca margem de mexer, né? Até porque, realmente, a gente tem muita regulação, tem muito controle, né? Tanto interno quanto externo. Então, eu acho que, mas quando você tem a capacidade de encontrar oportunidades, e mais uma vez, né, a área de recursos humanos, ele não é um profissional que responde, ele é um profissional, sim, que trabalha para a indústria, trabalha para a organização, mas ele também é um profissional que ele defende os interesses do colaborador, né? Então, o profissional de recursos humanos, ele fica no meio dessa balança entre o que a empresa quer e entre o que o colaborador quer. E qual que é o papel dele? Encontrar a melhor solução para esses dois lados. E é isso, eu acho que escutar bastante, né? Eu acho que você escutar o que a organização quer, escutar o que a empresa quer, e muitas vezes você vai conseguir a solução junto com o sindicato. Então, eu tive a sorte também de todas as empresas que eu passei, com o relacionamento junto ao sindicato, foi possível fazer muita coisa e muita transformação. Quando você faz alteração, quando você faz, né, no caso de M&A ou no caso de crescimento, até mesmo redução da organização, você tem que estar próximo do sindicato para fazer essas coisas acontecerem de maneira que evite qualquer tipo de compliance para a organização. Então, acho que isso me ajudou muito. Mas, mais uma vez, o conhecimento em direito te ajuda a poder olhar e garantir que a organização, ela não fique exposta a nenhum tipo de litígio, a nenhum tipo de problema, né? Porque você resolver as coisas é fácil, né? O importante é resolver e elas não voltarem para te assombrar no futuro, né? Então, mais uma vez, eu acho que você consegue
desafiar as outras estruturas para conseguir fazer mudança e transformação. Entendi, obrigada. Ótimo. Agora, Márcio, voltando um pouquinho lá no passado de novo, na sua época de universitário, eu queria saber primeiro quais foram os projetos ou alguma disciplina, algo que te marcou e que contribui até hoje para que você possa atuar com impacto aí na vida das pessoas. Olha, eu estava conversando essa semana com uma pessoa, né? E eu até lembrei, né? Eu lembro que, infelizmente, eu não lembro o nome do professor, mas eu acho que a faculdade de Direito, né? Ela te ensina a... Eu acho que é a humildade, principalmente, sabe? Eu lembro que numa aula, salvo engano, ética, o professor, ele falava para a gente o seguinte, né? Ele falava, olha, você pode ter conhecimento, você pode ter a lei do seu lado, né? Mas a humildade, né? Você ser humilde para pedir ajuda, né? Ele falou, olha, melhor é o teu melhor amigo, é a pessoa da secretaria da vara, né? Não é o juiz, não é o promotor, é ali que você vai ter o teu melhor amigo. Então, eu acho que você ter a humildade e saber fazer a conexão, a boa conexão com todas as pessoas, isso eu acho que traz para você um universo de oportunidade. Então, eu acho que para mim, em geral, né, acho que todas as matérias, né, lógico que quando eu falo de direito do trabalho, ele me trouxe muita conexão com a área de recursos humanos, porque tudo que você faz na organização, seja ela envolvendo colaborador ou direito do trabalho, sim, ele traz respaldo, mas eu acho que, em geral, foi realmente, eu acho que o respeito e a capacidade de me conectar com as pessoas. Isso que trouxe para mim, acho que a grande diferença dentro da minha formação e da minha carreira. Sim, certo. Carol, quer perguntar? Ela tá pegando aqui a listinha imensa dela de perguntas. Eu gostaria de saber, nessa parte de recursos humanos e profissional do direito, qual seria, assim, habilidades que fariam a diferença, no sentido, assim, para o destaque do profissional, e também habilidades essenciais para o profissional, estudante do direito, que gostaria de ir para a área de recursos humanos? Legal. É boa essa sua pergunta, porque quando a gente olha, né, e até né, assim, por benchmark com outras organizações, não é tão comum você encontrar profissional de recursos humanos profissional de direito na área de recursos humanos. Hoje até mais, mas no passado não era. Eu acho que o profissional de recursos humanos, ele basicamente ele vem da área de administração, né? A área de administração ela traz uma visão muito mais holística e de negócio. Então, na minha carreira, eu senti falta dessa formação, senti falta desses skills de negócio, tanto que durante a minha formação, né, durante a minha trajetória profissional, eu busquei formação em paralelo em estratégias de negócio, em finanças, eu até cheguei a fazer um mestrado na GV de administração. Para quê? Para complementar. Então, eu acho que vai sim fazer falta lá na frente, né? Você ter noção de negócio, você ter noção, você entender, né, a estrutura da organização, porque a área de recursos humanos, o profissional de recursos humanos, quando ele toma uma decisão, ele faz alguma ação dentro da sua organização, normalmente o resultado dessa sua ação, ele não é percebido imediatamente, né? Quando você fala de um profissional de marketing, ele faz uma propaganda, o resultado dessa propaganda, ele é sentido no resultado da organização em 1 ou 2 meses, né? Porque vai vender mais, enfim. A área de operação, engenheiro, uma modificação que ele faz, melhora a performance, isso tem rápida percepção. O profissional de recursos humanos, qualquer ação que ele venha a tomar, e que, quando eu estou falando uma ação que venha a tomar, impacta especificamente o engajamento da organização, normalmente esse engajamento e essa percepção de melhora, ela não tem um resultado tão rápido. Então, e aí a grande sacada aqui é o profissional de recursos humanos, ele conseguir fazer com que todas as suas ações impactem o negócio e ele consiga demonstrar isso. Tá? Ele tem que conseguir demonstrar. Então, se ele vai fazer alguma ação, seja a implantação de um novo benefício, a mudança de um benefício, a estrutura de uma jornada diferente, seja lá qual for, ele precisa saber desenhar esse processo e conseguir garantir como que eu mostro para a organização que esse meu projeto vai ter impacto no negócio.
Porque no final do dia é negócio, as organizações são privadas, elas trabalham em prol do lucro. Então, como que você faz para garantir, muitas vezes, o gastar mais com um projeto de recursos humanos, ele, naquele primeiro momento, significa, sim, um gasto adicional, mas você tem que mostrar que lá na frente ele vai reduzir turnover, ele vai reduzir compliance, ele vai melhorar a qualidade, ele vai reduzir algum tipo de erro. Então, eu acho que é isso, né? Você precisa conseguir fazer essas conexões e vender o teu projeto, né? Então, eu acho que você tem uma noção muito boa de gestão de projeto também, né? A gente, quando você fala de projeto, hoje em dia, né? E até uma crítica, né, que eu faço com todas as que eu tenho com todas as universidades em geral, né? A gente, na universidade, a gente sempre trabalha muito de maneira individual, né? Na verdade, as escolas são assim, né? Você trabalha de maneira muito individual. E quando você chega numa organização, você percebe que você não faz nada sozinho, não é individual. Então, como é que você foi treinado a vida inteira a fazer um trabalho de maneira individual, né? E depois chega na hora da organização, você tem que fazer as coisas de maneira conjunta. E demora para a pessoa entender, né? Então, demora para a pessoa entender que, para que ela consiga avançar, ela precisa ter apoio, suporte e respaldo, né? Você, sozinho, consegue ir mais rápido, mas se você tem mais pessoas te ajudando, você consegue ir mais longe, tá? Então, eu acho que é por aí. Ótimo. Bom, Márcia, a gente já está caminhando para o encerramento, e eu queria saber de você quais são os principais desafios e as principais oportunidades na área hoje, levando em consideração aí as modernidades, inteligências artificiais e tudo mais. Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Você sabe que eu acho que quem souber, né, a resposta, né, para isso vai ficar... hoje existe uma sombra, né, do que a inteligência artificial vai fazer com os empregos. Lá no início da conversa, você perguntou para mim sobre a minha visão, né, se eu tinha noção do caminho que eu estava trilhando. Se há 20 e poucos anos atrás era impossível fazer isso, hoje realmente não tem a mínima possibilidade de fazer. Os profissionais em geral, né, hoje em dia você tem muita dificuldade, a não ser, né, vamos lá, né, a gente ainda fala, o médico ele vai se formar para ser médico, né, na 90% dos casos, mas tirando isso, é muito difícil você conseguir acertar, né, vou estudar para isso e vou trabalhar com isso, é muito difícil, até porque, como eu falei, as oportunidades elas vão aparecendo, e a cada dia que passa, o tipo de profissional que é necessário no mercado, ele precisa ter realmente conhecimento das últimas tecnologias, ter conhecimento, ter o idioma, né? A gente também vive numa bolha isolada aqui falando português, mas toda a América Latina fala espanhol e o mundo fala inglês, né? Então, no Brasil, salvo engano, se eu me falha a memória, menos de 5% das pessoas falam inglês. Então, é muito complicado, né, você falar de futuro. E a gente precisa, né, se a gente quer realmente expandir, abrir, ter oportunidade nas indústrias, você precisa realmente ter esse leque de conhecimento. Não existe uma formação única que possa fazer com que você caminhe. Você vai precisar, sim, ter a tua formação principal, que eu acho que é a tua âncora, é o teu direcional, mas em paralelo, dependendo da organização que você está, você vai ter que sim fazer complementação, seja ela em marketing, seja ela em finanças, seja ela em mídia social. O fato é que a tecnologia, ela vai tirar o emprego de quem não souber mexer com tecnologia. E isso sempre aconteceu, né? Então, algumas coisas vão se facilitar, sim, mas sempre vai ter necessidade de alguém para poder mexer com isso. E uma coisa que não tem como substituir, é o cuidado, né, com a pessoa. A gente pode até colocar chatbot para responder as coisas, pode fazer qualquer coisa, mas no final do dia você precisa ter um ser humano por trás fazendo a coisa acontecer. Então, à medida que as coisas avançam, eu acredito que a gente vai conseguir... É difícil prever o tipo de profissional que vai ser necessário para o futuro, mas, mais uma vez, eu acho que o que a gente tem que fazer hoje é, primeiro, a tecnologia, ela está trazendo, sim, ela está eliminando trabalhos operacionais, que muitas vezes eram repetitivos, que muitas vezes eram desgastantes, ela está tirando, sim, e ela cria novas oportunidades também, né? Hoje a gente tem profissões
que eram impensáveis, né? Quando eu falo que eu trabalho com um aplicativo, né? É bem interessante. Não imaginei trabalhar com um aplicativo, né? É o segundo aplicativo. Eu trabalhava no Mercado Livre, né? E que é um aplicativo, né? Imagina você, né? Quem é o seu empregador? É um aplicativo, é difícil visualizar isso, né? E quando você trabalha também com um aplicativo de rede social. Então, esse tipo e dentro dessas organizações, todo tipo de profissão, é difícil até de explicar o job description dessas pessoas, porque você tem ali dentro dessas áreas, você tem as pessoas que mexem com as soluções desses aplicativos, você tem pessoas formadas em todo tipo de área que você possa imaginar. Você tem médico, você tem enfermeiro, você tem engenheiro, você tem engenheiro químico, administrador, psicólogo, todos eles trabalhando com rede social, né? Então, e com cargos e nomes que muitas vezes é difícil de explicar o que essa pessoa faz, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, sim, é se manter atualizado e evitar qualquer tipo de receio com a mudança, receio com a inovação, porque no final do dia é isso que vai fazer a gente caminhar e avançar, né? E mais uma vez, eu acho que a gente tem que ser realmente audacioso, a gente tem que buscar aprender, né? Buscar realmente aprender e sem receio do que vai acontecer. Acho que é por aí. Certo. Nossa, ótimo. E é exatamente isso, né? Se a gente for pensar no mundo de hoje, a gente precisa sempre continuar estudando e sempre olhar não só para a nossa área ali, para o nosso mundinho, mas olhar para que as outras áreas também estão fazendo e realmente ser um profissional multidisciplinar e interdisciplinar, que eu acho que isso só tem a agregar, e no fim das contas é a gente se ajudando para impactar positivamente a vida das pessoas, que é o que importa no fim das contas. Bom, eu agradeço, Márcio, pelo seu tempo, pela disponibilidade, por dividir com a gente parte da sua história, e eu repito que as portas da universidade estão sempre abertas para você, viu? Muito, muito obrigada. Sempre que quiser, retorne. Com certeza. Eu, apesar de, né, estar em São Paulo há muito tempo, né, eu ainda frequento Taubaté com muita frequência e, com certeza, a Unital ela tem um lugar especial no meu coração. Obrigado pelo convite. E a gente fica muito feliz em saber que a gente tem egressos como você aí, atuando de maneira muito positiva e fazendo um ótimo trabalho pelas pessoas. A gente fica realmente muito orgulhoso. Sempre que os episódios vão ao ar, os professores mandam mensagem: nossa, foi meu aluno, que bom que vocês conseguiram conversar. Eu imagino que dê aí uma boa repercussão e eu espero que a sua voz e a potência, né, do seu trabalho possa inspirar outros alunos aí dessa nova geração, assim como a Carol. Carol, muito obrigada também pela sua presença, pela sua disponibilidade, arrumar um tempinho aí no meio da sua correria para falar com a gente. É sempre muito bom receber os alunos, né, para criar realmente essa conexão entre vocês que estão saindo ou que estão começando na graduação com o mercado de trabalho. Eu acho que a universidade ela tem esse poder, né, e essa possibilidade de construir pontes. Então, fico muito feliz de poder receber você aqui hoje, de poder fazer essa ponte entre vocês, e eu espero, daqui uns anos, ver você também aqui no programa contando suas experiências. Eu agradeço o convite, também agradeço ao Márcio por ter contado a história dele, que realmente, assim, abre muita visão, porque muitas vezes a gente está no dia a dia, lá na faculdade, e a gente está tão limitado a um mundinho, que daí você conhece uma pessoa que é do direito, mas que está em outra área, mas ainda assim usa bastante do direito, assim, abre muito a sua visão e demonstra, de fato, o famoso leque que o direito abre. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Eu espero que a conversa tenha sido muito produtiva e que, claro, tenha demonstrado aí o leque do direito e de todas as oportunidades que as ciências jurídicas podem proporcionar. Eu fico por aqui, mas você sabe que esse e os outros episódios do programa Regresso ficam disponíveis lá no Spotify e também na nossa central de podcasts. Para saber mais sobre a Unital, é só acessar unital.br e eu fico por aqui. Até a próxima.